dia, meu querido irmão e minha querida irmã. Antes que as cobranças deste novo dia puxem a sua atenção em 100 direções diferentes, antes que a tela do seu celular comece a brilhar cheia de notificações, e antes que a sua mente comece a acelerar com planos mil, preocupações pesadas e listas intermináveis de tarefas, eu te convido a fazer uma pausa sagrada. Vamos desacelerar por um instante na presença do Senhor, porque a maneira como você escolhe começar a sua manhã determina o rumo de toda a sua jornada diária muito mais do que você imagina. Se analisarmos com sinceridade, a maioria de nós não fracassa em sua caminhada espiritual por falta de amor a Deus. Nós falhamos simplesmente porque corremos. Nós pulamos da cama e nos lançamos nos desafios do dia dependendo unicamente da nossa própria força física, confiando nos nossos pensamentos limitados e nos deixando guiar pelas nossas emoções instáveis. Como resultado dessa autossuficiência, quando a noite chega, nós nos encontramos exaustos, confusos, frustrados e nos perguntando em oração onde foi que erramos e por que tudo pareceu tão pesado. É exatamente por essa razão que hoje nós vamos meditar sobre uma atitude simples, mas capaz de transformar completamente a sua vida. A decisão inegociável de buscar a Jesus logo cedo, suplicando por sabedoria e força espiritual antes de dar qualquer passo. Não deixe para buscar o Senhor mais tarde e não espere que as coisas desabem ao seu redor para se lembrar de clamar ao Pai. Faça disso a sua prioridade absoluta, o seu primeiro suspiro do dia. Nós precisamos nos lembrar constantemente de uma verdade bíblica profunda. Nós vivemos e habitamos neste mundo, mas nós não pertencemos a este sistema decaído. A palavra de Deus nos adverte com muita clareza em 1 João 2,15, dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, esse versículo não foi registrado nas Escrituras Sagradas para nos amedrontar ou nos paralisar, mas sim para nos despertar de uma sonolência espiritual e nos trazer um choque de realidade. Ele confronta a nossa alma com uma pergunta crucial que devemos nos fazer todas as manhãs. Para onde o meu coração está inclinado no dia de hoje? Eu estou buscando a presença de Deus e a sua justiça, ou estou correndo atrás das mesmas ilusões, vaidades e conquistas passageiras que toda a sociedade está perseguindo desesperadamente? O sistema do mundo possui a sua própria definição de sabedoria, uma sabedoria egoísta que dita regras como: corra o mais rápido que puder, proteja os seus próprios interesses a qualquer custo, faça o que for necessário para se dar bem e vença, sem se importar com quem você vai pisar. No entanto, a sabedoria que vem do alto opera em uma lógica totalmente inversa, e é por isso que Romanos 12:2 nos ordena: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Entenda uma coisa: essa renovação mental e espiritual não acontece por acaso ou por osmose. Ela é o resultado direto de você escolher se assentar aos pés de Jesus antes de qualquer outra atividade. Para ilustrar o poder dessa escolha, eu quero te contar a história real de um homem de Deus que preferiu a sabedoria do Senhor à aprovação e aos aplausos do mundo inteiro. O nome dele era Eric Liddell. Eric era um atleta excepcionalmente rápido, um corredor brilhante que teve a honra de representar a Grã-Bretanha nos Jogos Olímpicos. Todo o seu país e os entusiastas do esporte esperavam que ele ganhasse a medalha de ouro. O mundo inteiro estava de olhos postos nele. Os jornais da época não falavam de outra coisa. A pressão sobre os seus ombros era gigantesca e as expectativas da sociedade eram altíssimas. Contudo, surgiu um grande dilema na trajetória de Eric. A eliminatória da sua principal prova de corrida foi agendada pelas autoridades olímpicas para um dia de domingo. Para aquele jovem cristão, o domingo não era simplesmente mais um dia no calendário ou uma oportunidade de negócios. Era o dia do Senhor,
Um tempo sagrado reservado para a adoração e consagração a Deus. Eric trazia no fundo do seu coração a convicção inabalável de que honrar ao Senhor tinha mais valor do que qualquer medalha de ouro, mais importância do que a fama internacional e mais peso do que o sucesso terreno. Diante disso, ele tomou uma decisão que pareceu uma loucura completa aos olhos da sociedade. Ele se recusou a correr. Imagine a gravidade daquele momento. Foram anos de treinos exaustivos, abdicações diárias e suor derramado por um único instante de glória humana, e ele simplesmente escolheu abrir mão de tudo por amor a Deus. O mundo o chamou de tolo. Muitos o criticaram, chamando-o de fraco, e outros disseram que ele estava jogando fora o maior talento da sua vida. Mas Eric não andava segundo o curso deste mundo. Ele mantinha os seus ouvidos atentos à voz de Deus. E a sabedoria divina, meus irmãos, sempre parecerá loucura e estranheza para aqueles que não possuem a revelação da fé. Eric Liddell não acordou corajoso ou forte por um passe de mágica naquele dia de decisão. Ele simplesmente havia cultivado um hábito. Todos os dias, antes de ouvir a opinião pública, Eric começava as suas manhãs buscando a presença do Pai, perguntando: Senhor, o que tu queres que eu faça? Isso é viver em sabedoria. A Bíblia promete em Tiago 1,5: E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Observe que o texto não diz se lhe falta instrução ou conexões influentes. Diz que se falta sabedoria, você deve pedir. Ela não é algo com o qual nascemos, mas algo que clamamos para receber. Tempos depois, Eric correu em uma prova diferente, onde ninguém esperava sua vitória, e contra todos os prognósticos conquistou a medalha de ouro. Mas essa não foi a maior vitória de sua existência. Anos mais tarde, ele abriu mão do conforto e do reconhecimento, arrumou as malas e partiu como missionário para pregar o Evangelho em campos distantes, permanecendo fiel até o fim. Ele havia aprendido cedo que o sucesso alcançado sem Deus é apenas um fracasso disfarçado. O próprio Jesus ensinou essa verdade contundente em Mateus 16:26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Essa pergunta continua ecoando hoje. De que adianta um dia produtivo se o seu coração terminar vazio? De que serve uma agenda lotada se o seu espírito estiver exausto e sem paz? A sabedoria deve governar as nossas decisões antes de qualquer ação prática. Provérbios 3, 5 e 6 nos entrega o mapa. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Reconhecê-lo em todos os caminhos significa submeter a ele as escolhas simples das manhãs, as conversas e os planos. E se você se sente fraco hoje, saiba que não está sozinho. O próprio apóstolo Paulo experimentou essa fragilidade, mas registrou em 2 Coríntios 12:9 a resposta do Pai. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ter força espiritual não significa que você nunca se sentirá cansado, mas significa saber exatamente a quem recorrer quando as suas forças chegam ao fim. Fortaleza não é usar uma máscara de perfeição, é dobrar os joelhos no secreto e clamar: Jesus, eu dependo de ti hoje. Lembre-se de que nós não escolhemos as consequências, nós apenas escolhemos as decisões, e cada decisão já traz uma consequência amarrada a ela. É por isso que a sabedoria importa. Ela te faz enxergar o resultado espiritual antes de dar o passo. Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Essa casa é a sua vida, sua família e o seu futuro. Muitos cristãos amam a Jesus, mas vivem travados, simplesmente porque falta sabedoria prática na condução dos seus dias. E ela só é derramada quando começamos a jornada na presença do Criador. Paulo nos lembra em Filipenses
3:20 que a nossa cidadania está nos céus. Se o céu é a sua pátria, os julgamentos e padrões da terra não têm a palavra final sobre quem você é. Colossenses 3:2 ordena: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso significa permitir que a ótica de Deus guie seus passos aqui embaixo. Todas as manhãs você tem uma escolha: permitir que o medo e a pressão decidam o seu dia, ou declarar com fé: Jesus, enche-me com a tua sabedoria hoje. O verdadeiro discipulado é medido pela obediência prática. Em Tiago 1:22, adverte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O mundo constrói sobre o orgulho, a ganância e o prazer próprio. Deus edifica sobre a humildade, a generosidade e a rendição. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso não significa uma vida de amargura, mas uma vida cheia de propósito eterno. A ausência de oração na nossa rotina, muitas vezes, é uma manifestação de orgulho, pois achamos que podemos vencer sozinhos. Mas a humildade atrai a graça. Por isso, hoje, antes de decidir ou falar, pause e ore de forma simples. Jesus, me dá sabedoria e força hoje. Ajuda-me a escolher o que alegra o teu coração. Esse clamor muda tudo. Você não pertence a este mundo. Quando você escolhe a sabedoria do Senhor, pode não parecer bem-sucedido para os homens, mas será achado fiel diante de Deus. E essa é a maior vitória de todas. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai e Salvador Jesus Cristo, quando o Senhor caminhou por esta terra, nos mostrou o verdadeiro coração do Pai Celestial. O Senhor nunca evitou as pessoas feridas, jamais virou as costas para a dor e nunca mediu o valor de alguém com base em seus erros ou status social. O Senhor estendeu as mãos e tocou aqueles que o mundo considerava intocáveis. O Senhor parou para ouvir com paciência o clamor daqueles que ninguém mais queria escutar. O Senhor se assentou à mesa ao lado dos rejeitados, dos esquecidos e dos incompreendidos. O Senhor olhou nos olhos de cada pecador e enxergou neles o valor eterno de uma alma, e não apenas as cicatrizes das suas feridas. E hoje, Senhor Jesus, o desejo mais profundo da minha alma é que o meu coração seja moldado para ser exatamente igual ao seu. Ensina-me a amar as pessoas com o mesmo amor com que o Senhor me amou. Ajuda-me a enxergar o meu próximo através dos teus olhos de misericórdia. Arranca do meu coração toda raiz de julgamento precipitado, pensamentos duros e qualquer faísca de orgulho que muitas vezes se esconde em mim sem que eu perceba. Substitui esses sentimentos ruins por uma compaixão genuína, uma paciência transformadora e uma misericórdia estendida. Lembra-me todos os dias, Pai, de que eu não sou melhor do que ninguém. Traz à minha memória que eu só estou de pé nesta manhã unicamente por causa da tua maravilhosa e merecida graça. Eu fui levantado quando não tinha forças para me erguer e fui perdoado quando não merecia nenhuma oportunidade. Que essa revelação do teu amor mantenha o meu coração sempre humilde e manso. Rei Jesus, enquanto o Senhor esteve no mundo, a tua bússola foi sempre cumprir o propósito do Pai Celestial. O Senhor não viveu para agradar a homens e não correu atrás de conforto ou dos aplausos da multidão. O Senhor escolheu viver em perfeita obediência, mesmo sabendo que o preço seria alto. Concede-me, meu Deus, esse mesmo caráter. Dá-me um coração que escolhe a tua santa vontade acima dos meus desejos carnais. Um coração que escuta a tua voz antes de tomar qualquer atitude prática e que confia na tua fidelidade, mesmo quando o caminho à frente parece incerto ou cheio de névoa. Ensina-me a encontrar alegria no ato de te obedecer e não ressentimento. Ensina-me a amar a fidelidade, mesmo quando ninguém na terra está olhando. Guarda-me de medir o valor da minha vida pelas métricas humanas de sucesso, barulho ou reconhecimento social. Ensina-me, Senhor, a medir a minha vitória unicamente pelo nível da minha proximidade contigo. Senhor,
Ajuda-me a caminhar com sabedoria em meio a um mundo saturado de distrações. Não permita que eu viva flutuando pelos meus dias sem rumo e sem direção espiritual. Traz clareza divina para todas as áreas da minha mente onde houve confusão e me dá coragem. Cura os pontos onde o medo tentou me paralisar. Torna-me cuidadoso com as minhas escolhas, com as palavras que saem dos meus lábios e com o uso do tempo que o Senhor me concedeu. Ajuda-me a viver focado no teu propósito, livre da ansiedade e da pressão esmagadora deste século. Ajuda-me a desacelerar o passo o suficiente para conseguir ouvir o teu doce e suave sussurro. Renova as minhas forças internas a cada amanhecer. Não apenas o vigor físico, mas a fortaleza interior. Dá-me firmeza para fazer o que é correto aos teus olhos, coragem para dizer não quando necessário e resiliência para continuar caminhando quando o cansaço tentar bater à porta da minha alma. Pai, ensina-me a beber diretamente da fonte da tua graça, em vez de lutar dependendo apenas dos meus esforços humanos limitados. Ajuda-me a construir disciplinas diárias que alimentem o meu espírito e, sempre que o meu vigor parecer frio ou dormente, desperta-me de novo. Quando a minha paixão espiritual tentar diminuir, sopra o teu vento e gera em mim uma nova vida. Acende no meu peito uma fome desesperada pela oração, uma fome silenciosa, real e sem pressa na tua presença. Atrai-me para mais perto de ti, até que a minha alma aprenda a descansar totalmente na tua soberania. Mantém os meus ouvidos sensíveis à tua direção e guarda os meus olhos fixos unicamente em ti, blindando a minha mente contra o barulho ao meu redor. Proteja o meu coração contra o perigo de se tornar frio, distraído ou desanimado diante das adversidades. Sempre que a tentação de julgar o meu irmão tentar entrar na minha mente, constrange-me a interceder por ele em oração. Quando o desespero sussurrar para eu desistir, dá-me forças para permanecer firme na brecha. Quando a carne tentar me seduzir a viver apenas para mim, lembra-me da cruz e do amor demonstrado ali. Faz da minha vida um instrumento de misericórdia em um mundo tão duro. Que o meu testemunho reflita sabedoria, paciência e coragem. Usa-me no anonimato e no silêncio se for preciso, mas que eu seja achado fiel. Rei Jesus, eu te exalto, te bendigo e te honro no dia de hoje como o único Salvador da minha vida, o meu Mestre soberano e o Rei que governa o meu destino. Muito obrigado por tua paciência infinita para comigo e por tua misericórdia que nunca se esgota. Obrigado por caminhar ao meu lado, me sustentar e me levantar com amor, mesmo quando os meus pés vacilam e eu acabo tropeçando pelo caminho. Eu entrego totalmente este novo dia nas tuas mãos. Eu rendo o meu coração, os meus planos e a minha vontade ao teu senhorio. É no teu nome precioso, santo e cheio de autoridade, Jesus Cristo, que eu oro e te agradeço. Amém. Se esta oração tocou profundamente o seu coração e falou a sua alma nesta manhã, escreva a palavra Amém aqui nos comentários como uma declaração de fé de que, hoje, você escolhe caminhar debaixo da sabedoria e da força que vem do Senhor. E se você está carregando algum fardo pesado, enfrentando uma batalha silenciosa, que você não tem coragem de contar para as pessoas, compartilhe o seu pedido de oração conosco nos comentários. Saiba que você não está sozinho nessa caminhada. Nós lemos cada mensagem, intercedemos por cada causa e nos unimos a você em uma corrente de fé. Se você conhece alguém que acordou desanimado ou precisando de uma palavra de esperança hoje, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você não imagina como Deus pode usar um ato simples de compartilhamento para tocar e curar um coração que estava ferido. E não se esqueça de se inscrever e retornar aqui amanhã. Nós nos reunimos no canal, grato pela graça, todas as manhãs, para buscarmos juntos a presença do Pai, renovarmos a nossa esperança e iniciarmos o dia de joelhos. Faça deste canal o lugar onde a sua alma pode respirar e a sua fé pode crescer. Muito obrigado por orar comigo hoje. Que o Deus Todo-Poderoso guie cada um dos seus passos
fortaleça o seu coração e te conceda sabedoria celestial para cada decisão. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus, e eu te espero aqui amanhã de manhã.